Agora sim, cá estamos de novo, muito boa noite, para mais um Acontece no Centro Espírita, como todas as quartas-feiras, às 9h30 da noite. Vamos esperar que entre alguém, estas tecnologias permitem-nos precisamente isto, não é? Perceber quem é que vai estando em direto connosco, isto para fazermos a pergunta habitual, que é se está a correr tudo bem, se a imagem está boa, se o som está em condições, enquanto nós também nos vamos preparando aqui. Eu, por exemplo, vou-me preparando para partilhar. Aliás, eu hei de repetir isto algumas vezes, enquanto os nossos queridos e queridas amigas vão entrando para nos fazer mais uma vez companhia. Vou partilhar, se entenderem que é oportuno, façam-no também. Partilhem, porque estas conversas, de alguma forma, deverão ou poderão chegar a muito mais pessoas. Não é assim, Regina? Exatamente. Aproveito já para dar boa noite a todos, aqueles que estão a assistir e que estão connosco, hoje, neste pequeno debate entre dois, não é? Já que, e se Deus quiser, e se puderem participar, nós agradecemos, que estejam à vontade para fazer alguma questão sobre o tema de hoje, que tem um objetivo, não é? Trazer alguma reflexão no que concerne ao consumo, à nossa compulsividade em fazer compras, em comprar. E o porquê de agora virmos com este tema, não é? Porquê trazermos o tema do consumo? Ora bem, eu não sei, mas eu posso até já começar por justificar o tema de hoje. Desculpa, mas já está tiradinho. Vamos lá, então. Por acaso eu pergunto sempre, tiraste o som dos vídeos? Eu acho que tirei. Mas está certo, não faz mal. Estamos no início, ainda não começámos propriamente o tema, também tenho desculpa. Deixa-me só perguntar de novo se realmente está tudo bem aqui com o nosso som, com a imagem. Esperemos que sim. E Regina, desculpa ter-te cortado a palavra com este som do meu telemóvel. Eu estava a partilhar, portanto, se entenderem que devem partilhar, façam também. Muito bem, então é assim, o que acontece é que nós pensámos e lemos recentemente um estudo de uma neurocientista inglesa da Universidade de Cambridge, Livia Tomova, não sei, peço desculpa se não digo bem o nome dela, e numa investigação que fez com outros, não foi só ela, relativamente às questões relacionadas com as interações sociais durante e pós-pandemia, ela chegou à seguinte conclusão: é que a privação das relações sociais, das interações sociais, provocam uma espécie de situação, fome, digamos assim, após um jejum. Ou seja, a privação de relações sociais leva, segundo esta investigadora ou estes investigadores, ao sentimento de sentir-se a pessoa esfomeado por adquirir novos relacionamentos. Ora, e nós ao lermos isto, refletimos um pouco e pensámos assim, pois bem, quiçá nós podermos então levar este assunto desta maneira, e agora aqui peço-vos para seguirem o nosso raciocínio. Provavelmente, nesta altura de pandemia, em que as pessoas ficaram privadas de fazer compras, privadas de ter iniciativa para adquirir coisas, pode ocorrer precisamente o excesso, ou seja, a tal fome agora de poder ir a correr, fazer compras, porque nós já vimos que relativamente, por exemplo, aos restaurantes, às festas, já existe essa compulsividade de fazer aquilo que estivemos privados de fazer durante muito tempo. Por isso trouxemos aqui este tema de hoje. Que é um tema que vamos tentar também, de alguma forma, abordá-lo tal qual ele é, não é? Em termos de matéria, de sociedade civil, do nosso dia-a-dia, mas também à luz do espiritismo. Aliás, nós sabemos, como a Regina ia dizendo, que muita gente vive pura e simplesmente em função disso. Falou na parte da restauração, podemos falar na moda, podemos falar em qualquer coisa
que provoca esse consumismo, não é? E de alguma maneira as pessoas, num dado momento da vida, entendem que é um motivo de felicidade e de sucesso ser-se consumista, ter-se tudo e mais alguma coisa. Mas ao invés, e aquilo que acontece e que a gente vai verificando, infelizmente, no dia-a-dia, quer com os jovens, quer com os menos jovens como nós, é que, na realidade, este consumismo que nos traz é precisamente depressão, infelicidade. Muitas vezes porquê? Porque nós dá a sensação que falta-nos sempre qualquer coisa. Ou seja, por mais que a gente tenha, falta. E falta, faz-nos falta e sentimos-nos infelizes. E entramos em depressão. Portanto, de alguma forma, como dizia a Regina, a pandemia também nos trouxe com clareza todas essas situações. Obviamente que estamos habituados a estar em casa, mais presos, não é? Quer dizer, olhamos mais para a televisão, olhamos mais para a comunicação, para a publicidade, e a publicidade aguça-nos o apetite, por assim dizer, e o que acontece quando vamos à rua é uma desgraça. É uma desgraça Perdemos. Porque o dinheiro que guardamos, que poupamos, lá vai ele e muito mais, porque entretanto há coisas que de alguma forma apareceram como novidade e nós temos que ter. Mas se calhar quando vamos adquiri-las já não são novidade, mas depois vêm outras a substituir. Pronto, e por aí fora. Ora bem, obviamente que nós queríamos pedir, como disse a Regina no início, a todos, e agora temos mais amigos connosco, que realmente, para lá de poderem partilhar o programa, podem dar-nos e devem dar-nos a vossa opinião, como é lógico, será sempre muito, muito bem-vinda, mas, dando seguimento à questão que nos trouxe aqui hoje, e como primeira, digamos assim, pergunta é: o que é que poderá causar esta compulsão para um consumo excessivo? Regina, vamos lá. Pois, vamos lá. Esta história. Separando, enfim, por um lado, do ponto de vista social, e isto não é grande novidade, nós sabemos que normalmente as pessoas, e começamos até, por exemplo, por nos lembrar uma série, não sei se lembram, que era o Sexo e a Cidade, uma série muito conhecida, já há muitos anos, e isto podia ser outro filme qualquer, outra série qualquer, mais no âmbito assim do feminismo, não é? E das feministas, das mulheres. O que é que acontecia quando alguma das amigas terminava, por exemplo, o relacionamento com o namorado, ou quando pensou em se divorciar, diziam logo as outras amigas: olha, esquece isso, vamos todas às compras. Como se o ir às compras resolvesse aquele problema. Isto é muito comum. Nós fazemos muitas vezes isto. Porquê? Porque na base da vontade de comprar e adquirir algo, não é? Nós sabemos que existe um vazio existencial. Ou seja, existe algo que nos falta, que não sabemos o que é, sentimos-nos perdidos, não nos sentimos bem connosco mesmo, e então substituímos esse vazio por algo físico, algo real. E lá está, esse vazio existencial é também uma fuga à realidade. Uma fuga aos problemas, à dificuldade de enfrentar as situações que nos provocam algum mal-estar, e então qual é a alternativa? Fugimos delas para comprar. Mas por outro lado, sabemos que também existe muita pressão na sociedade, não é? Existe aquela pressão de ser bem-sucedido. E o que é o sucesso? O que é ser bem-sucedido? Nós, infelizmente, achamos que sinónimo de sucesso é ter coisas. Não é? É ter coisas, e especialmente coisas, como tu falaste no início, que os meios de comunicação promovem como sendo aquelas as melhores, aquelas que é associado nessa manipulação feita pelos meios de comunicação de que aquela pessoa é feliz porque tem aquele carro, aquela pessoa é bem-sucedida porque se comporta e se veste com aquelas roupas de marca. Tudo isso vai levar
a essa vontade de bens materiais. Ao mesmo tempo, do ponto de vista espiritual, vamos fazer o foco no tal vazio, não é? Como a alma, ainda imatura, não se conhece e não compreende as razões do seu vazio, por vezes até alguns pesos na consciência que nós não recordamos até de vidas passadas, ou porque tomamos atitudes com as quais nos sentimos bem, ou alguém tomou atitudes que nos foram perniciosas e que nos fizeram sentir mal, nós tentamos ultrapassar essas situações do ponto de vista psicológico com essa vontade de ter, de comprar. Exatamente. Mas podemos dizer que este tipo de consumismo, nós estamos a falar de uma forma direta nestes bens que podemos comprar e aos quais de alguma forma também nos subjugamos, digamos assim, mas também existe outro tipo de consumismo que se nota muito hoje nos jovens, não é? Aquela fome de liberdade, aquela situação de, por exemplo, porque estamos ainda a atravessar esta fase de pandemia, não é? De se sentirem presos e de repente abriram as portas e aquilo foi um broá completo, quer dizer, toda a gente nos seus exageros como jovens que são. Aliás, se pensarmos bem, hoje a grande maioria dos infectados, não é, está precisamente nas camadas jovens e portanto, isso também acontece, a necessidade de procurar alguma coisa, por exemplo, como diz a Diana, minha irmã, que saúdo portanto o comentário dela, que realmente diz que Chico dizia que quando não encontramos a felicidade procuramos o supérfluo, quando não encontramos a atenção, o amor de alguém, portanto procuramos aquilo que realmente não tem razão de ser, não tem fundamento. Mas de alguma forma isso acontece na nossa sociedade de hoje em dia, principalmente a mais juvenil, não é? Sim, portanto, tal e qual como tínhamos dito no início, existe e temos que acautelar isso, especialmente os pais têm que estar atentos, porque lá está, como estivemos muito tempo isolados, não é? Há uma tendência, especialmente naqueles que são menos maduros do ponto de vista de responsabilidades, do ponto de vista inclusive de decisão, de poder decisivo na sua vida e mais dependentes, não é? E esses temos que estar com um olhar muito atento. Para quê? Para que não se caia nesse excesso, nessa fome que vem depois de ter ficado privados de poder fazê-lo, não é? Exatamente, e de alguma forma depois vem a negação. E atrás da negação vêm as depressões, vêm as revoltas, vem muita coisa que possivelmente nós nem sequer damos conta, inclusivamente como pais, porque pode causar distúrbios mais complicados, inclusivamente levando a que os jovens possam cometer erros irreversíveis, pelo menos, na vida atual, não é? Olha, Regina, há aqui também uma questão, a Maria Figueiredo que nos coloca. Há um distúrbio que pode acontecer, inclusive nas pessoas que se endividam, precisamente para gastarem e investirem nesse supérfluo, não é? E de alguma forma fazem com que o dinheiro falte nas contas da casa, inclusivamente na comida, inclusivamente naquilo que é essencial para os filhos, não é? E para a família. Nota-se muito isso hoje em dia. Portanto, falemos então nas consequências. Exatamente. Nas consequências daqueles que realmente têm esta atitude compulsiva. Quando falamos de compulsão, não é? Já estamos a falar de obsessão. Aliás, chegamos a um ponto que podemos dizer que isto é um vício, não é? Exatamente. Aqui, quando falamos em obsessão, não estamos a falar da obsessão espiritual, estamos a falar da obsessão comportamental, portanto, do ponto de vista do comportamento e do ponto de vista mental, e lá está, vamos cair em quadros psiquiátricos, não é? Porquê? Porque é um vício. E tal como um vício, o grande problema do consumo excessivo é que nos torna dependentes dele. Ou seja, a pessoa comprou um carro, vá lá e peço desculpa a publicidade, mas comprou um Mercedes, mas não está satisfeito porque o Mercedes não lhe trouxe felicidade. Então vai querer comprar uma coisa ainda melhor, um Porsche.
e vai aumentando cada vez mais aquele desejo. E depois, claro, nós sabemos, inclusive, tal como os viciados, noutros tipos de vícios, como por exemplo o tabaco, ou o álcool, ou a droga, ele justifica mentalmente o seu comportamento. Ou seja, mas eu tenho dinheiro. Infelizmente, como disse a nossa companheira, Maria Figueiredo, algumas pessoas não têm o dinheiro, o que agrava toda a situação. Ou seja, a pessoa fica escrava das compras, escrava daquela dependência. Depois, do ponto de vista espiritual, temos que chamar a atenção, porque isto é um programa espírita, nós temos que ter outra obsessão. Exatamente, nós temos que ter o cuidado de perceber que quando, e sendo isto um vício, o fazer compras, a verdade é que toda a gente diz assim, mas eu próprio tenho aquele gosto de ter muitos sapatos, ou de gostar de sempre que passa à moda, de comprar os vestidos de verão, os vestidos de inverno, nunca pensei que isso fosse um vício. É um vício quando se torna num abuso, quando se torna numa dependência, quando a gente faz compras não porque precisa, não porque é algo útil e necessário, mas porque simplesmente nós temos vontade e queremos aumentar os bens que já temos. Então, nessa situação, o que é que vai acontecer? Nós podemos ser vítimas de vampirizadores, de espíritos que nos vampirizam as energias, ou então de obsessores que também nos empurram ainda mais e muitas vezes a cair naquela situação de descrédito, de infelizmente contrair enormes dívidas, não é? E depois a destruir a própria vida. Sabemos de muitos casos assim, exatamente, de pessoas que, enfim, inclusivamente de espíritos que, enquanto na Terra, e agora já do lado de lá, também tinham esses vícios e se alimentam também dessas energias, não é? Das energias de quem continua a praticar essas todos os vícios. Lá estão as obsessões de uma forma generalizada. De forma generalizada, sim. Todos os vícios têm sempre por detrás uma vontade, que é a nossa, porque nós é que decidimos comprar ou não comprar, não é? Mas depois vamos sempre arrastar aqueles que têm lá está, se afinizam com os nossos gostos e se afinizam com as nossas paixões, porque na verdade isto não passa de uma paixão efêmera, não é? Aquela pessoa que passa por uma montra e diz, uau, que lindos sapatos, eu anseio por ter uns sapatos ou uma mala da Louis Vuitton e assim, aquilo é uma paixão e é efêmera, porque depois de ter vai ter que arranjar ou algo mais para realmente exatamente, e é como, de alguma forma, como a Ana Esteves nos diz, não é? Que é um vício difícil de terminar, como qualquer outro vício, ao fim e ao cabo. Quer dizer, acaba por ser tão complicado como o vício de drogas, ou o vício de álcool, ou outro vício qualquer, do jogo, por exemplo, não é? Sim, portanto, sim. De alguma forma é assim. Olha, a propósito da lei da conservação, no livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou aos Espíritos, claro, se Deus nos possibilitou a vida, também nos forneceu os meios. Ao que lhe respondem os Espíritos, que sim, e que só o necessário é útil. E o que é o necessário, Regina? Ora, o necessário é aquilo que não é supérfluo, porque, vamos refletir, eu posso ter tudo aquilo que eu quero e não ter nada do que eu preciso, não é certo? Porque é assim, a gente pode comprar tudo e mais alguma coisa e continua a faltar algo. É certo que há pessoas que nascem em berço de ouro, portanto, nascem com condições económicas que lhes permitem ter um certo tipo de vida. E há outras que nascem em situações mais difíceis. Porém, nós temos pessoas em meios sociais privilegiados que sabem o que é o necessário e o que é o supérfluo. E temos pessoas, por exemplo, a viver com condições difíceis que não sabem distinguir isso e vice-versa. Expliquemos, por exemplo, a pessoa que tem dinheiro pode perfeitamente comprar um carro moderno, de uma boa tecnologia, não é mais atual, pode comprar uma boa casa com todas as condições, ar-condicionado, não precisa pedir empréstimos, não é? Lá porque ela sabe que, enfim, o dinheiro não é tudo, mas se vive bem,
pode perfeitamente ter essas coisas que são essenciais a termos uma boa qualidade de vida. A questão é quando tem esse dinheiro e, em vez de comprar o carro que vai utilizar para o trabalho todos os dias, compra 10 carros ou compra 4 carros para ter apenas expostos. O que é o necessário é ter o carro que lhe permite deslocar com a família para determinados locais. O que é o supérfluo, o que é inútil, é todos os outros que têm apenas na garagem para mostrar aos outros. Também o espiritismo e os espíritos não nos vêm dizer que temos que ir dormir para a rua, largar todas as roupas, andar que nem mendigos, de forma alguma. Aliás, muita gente entendeu mal aquilo que Jesus dizia, deixa tudo e segue, não é? Exatamente. O deixa tudo o que é. O que é esse deixa tudo? Deixa, não é? As tuas imperfeições, ou seja, deixa o teu egoísmo, deixa os teus defeitos de lado e depois então segue-me, porque só podemos ver a luz quando percebemos quais são os verdadeiros valores que buscamos nesta vida. Então, o necessário é aquilo, e é essa a reflexão que devemos sempre fazer perante situações em que temos que adquirir coisas. Como dizíamos há bocado, as pessoas quando têm dinheiro, normalmente, ou quando não têm e fazem este tipo de compras, arranjam justificação e dizem, mas já passou de moda, mas eu gostaria de ter porque posso, simplesmente posso. Então é preciso refletir se eu não estou ali a entrar no vício de ter e não de, enfim, simplesmente ter aquilo que é o bastante para eu viver na Terra bem, de forma saudável, tomando conta bem do meu corpo, da minha família, das coisas e dos bens materiais que me chegam às minhas mãos. Exatamente, e se tivermos mais um bocadinho, por que não usá-lo para ajudarmos também os outros, não é? Portanto, sim, e diz o povo, muito vulgarmente, nós não vamos levar nada no caixão, nem para o outro lado, porque tudo o que é matéria, tudo o que é dinheiro, tudo o que é comida, tudo o que é bebida, seja o que for, roupa, do lado de lá não serve. Para já, porque o espírito não ocupa o espaço no corpo enquanto na terra, mas o lado de lá não ocupa aquele volume. Portanto, tudo o que seja roupas ou o que quer que seja que se queira levar para lá, obviamente que não serve. E, portanto, se tivermos um bocadinho mais, por que não ajudar? E sim, Silvana, respondendo à sua questão, o consumismo poderá ser uma forma de substituir, digamos assim, alguma carência afetiva que se tenha, alguma desorientação na vida, de alguma forma, se calhar, problemas familiares, problemas no lar, problemas que se têm, porque cada um é diferente do outro, em ter precisamente essa estabilidade, e procura-se muitas vezes no material. Enquanto é só no consumismo, agora poderá passar para este consumismo exagerado, poderá passar por outro tipo de situações, como consumos exagerados de álcool e companhias limitadas. Ora, não sei se tinhas mais alguma coisa a dizer. Sim, não, eu só ia em relação ali ao desapego, que me parece importante falarmos sobre isto. Eu lembrei-me, vou contar uma história muito curtinha, narrada por Divaldo Pereira Franco, com uma situação que lhe aconteceu precisamente sobre isto que me estava a relembrar agora. Em determinada altura da sua vida, ele foi a uma reunião nos Estados Unidos da América, e uma reunião espírita, portanto, foi convidado e não conhecia as pessoas que estavam presentes. Eram poucas, entre elas estava uma senhora que tinha um anel com um diamante que ele pensou mesmo que certamente seria falso. E ficou de tal maneira fascinado a olhar para o anel da pessoa que chegou mesmo a comentar, nem se conseguiu concentrar devidamente quanto ao Divaldo nessa reunião, porque o impressionou aquela pessoa levar um anel daquele quilate que ele nunca tinha visto ao vivo para uma reunião espírita, e se desconcentrou. A dada altura surgiu-lhe o espírito de Joana de Ângeles, que lhe disse: Divaldo, estás a fazer um julgamento de algo que não sabes. E então contou-lhe a história sobre essa senhora, que precisamente até veio a tornar-se sua amiga.
Ela era, sem dúvida, uma das mulheres mais ricas do local onde vivia, da zona onde ela vivia. Tinha uma casa fabulosa, tipo Hollywood, cheia, ele teve a oportunidade de ir visitar, cheia de adereços, de riquezas vindas de vários lugares do mundo. Tinha muito dinheiro, porém, ela tinha um coração enorme e um verdadeiro desapego da riqueza. Tanto que foi sugerido por Divaldo a que eles, tanto ele e a esposa, não tendo filhos, pudessem se dedicar a um orfanato, e eles não só se dedicaram ao orfanato, como aumentaram todo o apoio que vieram a dar mais tarde. Às vezes olhamos para as pessoas e o que sentimos é inveja daquilo que têm. É certo que nem todos os casos são como esta pessoa, não é? Mas ela, apesar de ter os bens, porque nasceu numa família rica, não é? E porque tinham negócios que realmente rendiam bastante dinheiro, ela também era uma pessoa sensata e usava esse dinheiro para proporcionar bem-estar aos outros. E sabia que quando morresse ela estava completamente desligada do valor daqueles bens materiais. Exatamente, o que quer dizer que histórias como estas estão relatadas num livro que a ACHEV tem à venda, passa publicidade, que se chama Vivências do Amor em Família. Exatamente, Vivências do Amor em Família, que nos podem ajudar muito também a fugir um bocado deste consumismo. Eu vou acompanhando aqui, portanto, o chat em direto. A Maria Figueiredo questiona se isto poderá ter a ver também com vidas passadas, ou se é um atributo que o espírito adquire a vontade de fazer compras. Isto tudo tem a ver com a nossa vivência, o nosso caminho que vem por detrás. Seja nesta, seja noutra. Não significa que, obviamente, há 300 anos atrás não havia a oferta que há hoje em dia, não é? Sim, a tendência é nós, ao longo das várias vidas, perdermos essa... Não é? Sem Portanto, dúvida. O que quer dizer que se o temos agora, já vem de trás. E o objetivo é precisamente alterarmos, que é esse o compromisso com que vimos, não é? Sim. Vimos à Terra. Portanto, a questão aqui é de nós fazermos essa autoavaliação, é fazermos o tal autoconhecimento que nem sempre nós valorizamos. E nós temos que perceber a dado momento o que é que estamos a fazer com o dinheiro que temos, o que é que estamos a fazer com os bens que Deus nos deu. Não é? Que Deus nos proporcionou. Não, mas os bens, dizem as pessoas, muitos dirão, fui eu que os adquiri, fui eu que lutei por ter o que eu tenho. Ok, muito bem. Na verdade, nós temos experiências na vida, fazemos as nossas escolhas e conquistamos esses bens materiais, diga-se. Mas também nós sabemos, e já o dissemos muitas vezes, que nós somos um espírito a viver temporariamente num corpo, o que significa que esta é uma experiência temporária, é como vir à escola e em breve daqui partiremos. Já disse o Nuno, não é? Não levamos nada connosco, o que é que levamos? São os bens imateriais, são os bens espirituais, não é? Não é imateriais, é I com I. Portanto, são aqueles que não têm matéria e são aqueles que têm a ver com a nossa bagagem espiritual, aquilo que nós aprendemos. E sim, se nós trazemos sentimentos de culpa de vidas passadas, porque nós, entre vidas, nós voltamos ao plano espiritual, e se já temos algum desenvolvimento, ou melhor, se nós já estamos mais capacitados para ter reflexões, não é? Para refletir sobre a nossa vida, nós vamos dizer assim, eu não me portei bem, vamos sentir remorso e culpa. E depois, quando voltamos a uma vida sequente, por vezes trazemos dentro de nós, naquilo que nós chamamos a nossa consciência, mas que é a nossa alma, trazemos essas relembranças daquilo que ficou por fazer e que não conseguimos fazer. E escolhemos, quando conseguimos escolher certas provas, não é? E somos tentados, postos a ser tentados, e cedemos, infelizmente, à tentação. Exato. Muitas vezes o que é que nós damos conta? E poderá ser uma tendência que depois vai ser transportada para o futuro em termos de vida presente, não é? Nas nossas crianças, eles chegam a uma determinada idade, ou, aliás, durante quase toda a infância e até uma determinada idade, enquanto debaixo da alçada dos pais, digamos assim,
nota-se precisamente essa tendência de quererem tudo e mais alguma coisa. A gente diz assim, porque são crianças. Não, muitas vezes não é só por serem crianças. É porque são tendências que realmente já vêm de trás, já vêm de outras vidas. E o que se vem a verificar é que depois, ao longo da vida, não é, na sua fase de crescimento, até chegarem à vida adulta, mantém-se essa necessidade, digamos assim, e continuam até, de alguma forma, a acontecer, muitas vezes, alguma coisita mais complicada. Já contámos aqui que quando fiz o Caminho de Santiago, por exemplo, e julgo que já num programa atrás, há muito tempo, tinha comentado que eu e todas aquelas pessoas que fizeram esse caminho, que é um caminho percorrido a pé, não é? Que muitos o fazem de forma mística, outros apenas pelo prazer de caminhar, e nesse caminho a maior parte das pessoas, como nós dormimos em albergues e levamos apenas uma mochila connosco, não é? Com as coisas que são mais essenciais, não é? Como roupa essencial interior e básico, 2 peças, artigos de higiene, mais nada. O que acontece é que quem faz o caminho no final chega a casa e diz assim, mas porquê é que eu tenho 10 pares de sapatos? Eu só preciso de 2, um para usar hoje, outro para usar de vez em quando, um para o inverno ou um para o verão. Então, esta reflexão que devemos fazer, porque ainda temos esta tendência de trocar o necessário pelo supérfluo, e ela está tão vincada em nós, como dizemos há pouco, e peço desculpa estar a reforçar isto, que na própria educação com os nossos filhos, acabamos por passar para eles que é preciso andarem apresentáveis, e que os apresentáveis é que a roupa tem que se mudar em cada estação, porque senão passa de moda. E isto não é educar para o necessário, isto é educar para o supérfluo, porque a pessoa, desde que ande com roupa asseada, duradoura, porque há pouco falávamos, por exemplo, de carros, um carro pode durar uma vida, se a gente o conservar bem, porque a lei da conservação não visa só a questão de nós tomarmos bem conta do nosso corpo, é também todos os bens que nos chegam às mãos, a forma como fazemos o gozo deles deve ser por tentar conservar. Porque é que a Terra está a passar por um mau momento neste momento? Não é? Desculpem o pleonasmo. Está a passar por problemas ambientais devido aos excessos e ao abuso que fizemos do que a Terra nos oferece. Não é? É um bocado isso. Olha, repetindo o título do livro, a Estela está-nos a perguntar o título do livro do Divaldo. É Vivências do Amor em Família. Pronto, e agora é só, se esquecerem, é recuarem um bocadinho no programa e ouvirem de novo o número, para nós não voltarmos a repetir. Ora, Tânia, só para dizer que realmente, se o som não está muito bom, realmente, em princípio, digo eu, e peço a quem nos está a ver e a ouvir, que nos transmitam se realmente o som está mau, mas poderá ser da sua internet. A Maria Alice Carvalho pergunta, para quem tem esta tendência, qual é a solução? Ora bem, então passamos já para aquilo que interessa, não é? Porque o que é que nós podemos fazer para combater? Se nós sentimos um vazio dentro de nós temos que procurar primeiro um sentido para a nossa vida. O que é isto? Procurar um sentido para a nossa vida. Isto é digamos, a missão mais importante de cada encarnação, de cada vida que nós e cada oportunidade que temos de vir à Terra. Procurar encontrar. Nós temos que fazer essa meditação, de preferência todos os dias, feita, por exemplo, após a oração, de sabermos, encontrarmos explicações para as nossas ansiedades, as nossas frustrações e perguntarmos a nós próprios o que é que eu gostaria de alcançar, o que é que eu gostaria de modificar dentro de mim. E o que é um sentido para a vida? É fazer algo que me faça feliz. Não é ter algo que me faça feliz. É fazer algo, agir, é ação, é construir algo. E eu vou construir isso com o quê? Com a minha vontade e também com a liberdade de consciência. Nós chamamos a atenção para esta questão da liberdade de consciência, especialmente para aqueles que são mais novos, porque quando a gente vai na onda
Quando a gente diz que vai na onda, significa que somos manipulados pelo que os outros todos fazem. Ora, é importante, especialmente nós espíritas, que estamos já mais conscientes das questões espirituais, de que temos liberdade de optar. E se temos liberdade de decidir e optar, temos que dizer assim: eu não faço isto porque eu sei que me faz mal. Eu não vou precisar de comprar coisas fúteis porque não preciso delas. É essa liberdade que nós temos que fazer mais uso dela e estar conscientes, não é? De que ao fazer uso dela estamos a encontrar um sentido para a nossa vida. Estamos a melhorar enquanto seres humanos e enquanto almas, não é? A viver uma experiência na Terra. Depois, e já quase em forma de conclusão, é pautar a nossa vida por valores que são aqueles que são os mais importantes para a nossa alma. Então, se eu, por exemplo, dedico grande parte do meu dia ao trabalho, à família, a fazer voluntariado e quase que não tenho tempo para mais nada, eu não vou preocupar grandemente em ter coisas, porque eu tenho um sentido para a minha vida. Se eu gosto de estudar e se eu me aplico nos estudos e se estou sempre interessada em aprender mais, eu tenho um sentido para a minha vida. Se eu adoro a convivência com idosos, se eu gosto de trabalhar com crianças, se eu gosto de dar atenção aos meus pais, aos meus filhos, à minha família, eu tenho um sentido para a minha vida. Porquê é que os idosos se suicidam? E quando digo suicídio, nós falamos muito e temos vindo a falar muito do suicídio entre crianças, adolescentes e jovens. Mas não podemos esquecer o suicídio que muitos idosos cometem sem perceber, que é perdem a vontade de viver. Chegam a determinada altura da sua vida, deixaram de trabalhar, não é? Perderam o sentido, acham que já não existe mais nada, porque já não são úteis, porque já não têm trabalho, os filhos ou os netos estão longe, sentem-se sozinhos e então deixam de viver, deixam de comer, deixam de conviver, deixam de se relacionar e acabam por ir aos poucos definhando o que é, na verdade, um suicídio. Porque temos sempre a opção, mesmo quando em idade avançada, de fazer algo. Podemos sempre ser úteis e ser úteis, lá está, e peço desculpa voltar a repetir, é ter um sentido na nossa vida, um objetivo, uma construção de procurar fazer algo em benefício, especialmente dos outros. Porque quando nós trabalhamos para o interesse dos outros, estamos a trabalhar em nosso benefício. Exatamente. Olha, Regina, hoje o papo, como dizem os brasileiros, o papo está legal e, portanto, temos, inclusivamente, bastante interação, o que é extremamente importante para nós. Não é que às vezes tenhamos dificuldade em manter o diálogo, não, mas assim sendo conseguimos partilhar ideias uns com os outros, o que é extremamente importante. Obviamente, Ana Esteves, que este julgamento que os outros fazem de nós, da nossa aparência, se conseguimos interagir da mesma forma, é lógico que isso muitas vezes obriga as pessoas a parecerem mais do que aquilo que de alguma forma são, não é? Isso, infelizmente, na nossa sociedade consumista também acontece. Obviamente que há muita forma de nós, e eu vou completar aqui aquilo que a Regina disse, de nós podermos alterar um pouco o nosso caminho. Isto porque é como um viciado na droga, que assim que entra nela, muitas vezes nem sequer percebe o que é errado. O que é errado. E quando chega a perceber, já está naquela fase em que precisa de outra ajuda e não vontade própria para poder deixar. Logicamente que este consumismo, de alguma maneira, também provoca esse tipo de situações e de sensações. E, portanto, por que não aconselhar as pessoas, por exemplo, a uma boa leitura? A doutrina espírita é um manancial de conhecimentos e de ensinamentos e pode, eventualmente, para não ferir suscetibilidades, começar por livros mais leves que até, de alguma forma, não falem diretamente
dos pressupostos, digamos assim, doutrinários, a reencarnação, mediunidades e companhias limitadas, mas que possa falar sobre circunstâncias que levem as pessoas a pensar. Acima de tudo, a pensar. Porque a inteligência é comum a todos. Alguns usam-na um bocadinho melhor do que outros. Muitas vezes até por preguiça, não é? E, portanto, ler e entender, ler-se mais devagar, ler-se mais depressa, perceber à primeira ou perceber à segunda, é certo que todos vamos entender. Nem que tenhamos que perguntar a alguém, olha, diz-me lá o que é que isto quer dizer, porque na realidade eu estava a precisar de ajuda. Isto para dizer o quê? Há muita gente que não tem nada a ver com a doutrina espírita, nunca foi, digamos que, adepta da doutrina espírita, inclusivamente muitas pessoas que se deslocam ao centro aos centros espíritas apenas para pedirem ajuda porque já tentaram tudo e mais alguma coisa e não conseguem, de alguma forma, resolver os seus problemas e, portanto, muitas vezes até como último recurso, mas há muita gente que, a quem foi entregue um livro, olha, leia isto, acho que está a precisar de ler isto. Às vezes até se ofereceu, olha, leia isto. Leve. Depois, se achar que deve comprar, que deve colaborar, tudo muito bem. E há muita gente que entrou na doutrina espírita e entrou, ou digamos assim, passou a dedicar-se ao conhecimento, não é? Precisamente por causa dessa ação que nós tivemos para com essa pessoa. Não é? A questão é mesmo essa. A filosofia espírita dá-nos um sentido à vida. A moral espírita dá-nos um sentido à vida. Porquê? Porque vem-nos trazer as explicações que nos faltavam. É certo que muitos se perderam no ritualismo após o cristianismo. Então, o espiritismo veio trazer explicações verdadeiramente de quem somos, de onde vimos e para onde vamos. O tal vazio existencial que muitos sentem, normalmente, não é sempre, mas são pessoas que não têm interesses por mais nada a não ser sobre aquilo que rodeia, ou seja, sobre só o que os olhos veem, só o que os ouvidos escutam, só o que é material. E normalmente essas pessoas que vivem muito a vida física têm um vazio, falta-lhes qualquer coisa, e são esses que estão ao nosso lado que mais precisam de ouvir e de tentar compreender. É certo que nem todos estão abertos, por exemplo, a compreender Deus, a compreender a existência, a compreender a criação do mundo, a compreender a reencarnação, porém, nós podemos despassar para eles os valores morais, que é praticar a caridade, termos compaixão, sermos tolerantes, sermos indulgentes e amarmos. E depois ninguém resiste ao amor. Não é? Ninguém resiste a ser amado. E quando nós damos amor a qualquer pessoa, por muito que ela viva em função dos bens que pode adquirir, para ela receber amor pode fazê-la olhar a vida de forma diferente. Exatamente. E eu perdi-me aqui um bocadinho. O tempo está a passar depressa. O tempo está a passar. Eu gostaria de responder, estou ali a olhar a Dona Maria Figueiredo, que nos mandou um e-mail relativamente aos livros. Só que o e-mail não tem os livros. O e-mail que nos enviou mandou um link que é um link geral, provavelmente escolheu os livros, só que ao escolher, quando envia esse link, vai aparecer a página inicial e não os livros que realmente deseja. Portanto, o que é que eu quero pedir à companheira que está a assistir? Se não se importa, manda no e-mail o nome dos livros, tem que mesmo escrever, se faz favor, quais são os livros que pretende, porque só o link, eu cliquei lá, mas depois aparecem imensos livros e não sei quais deles. E já agora envie também a sua morada, o seu contacto, porque assim a pessoa responsável da ACHEV irá contactá-la e tratar de resolver essa pequena situação. Diria eu, quase em forma de encerramento do programa de hoje, que todas as pessoas têm a oportunidade de aprender. Obviamente que, dizia a Célia bem, há muitas pessoas que não aceitam ajuda, mas Jesus, quando veio à Terra, também nem agradou, nem conseguiu convencer toda a gente, não é? E, portanto,
o espírito tem as suas oportunidades, não será agora, será numa outra oportunidade, certamente que irá aprender. Costuma-se dizer, quando não se aprende pelo bem, aprende-se pelo mal. Mas todos os espíritos vão aprender. Seja agora, seja depois. Portanto, o trabalho que nós temos que fazer é ajudar essas pessoas e tentar, de alguma forma, alterar o rumo deste erro, que acaba por ser um erro, ou deste vício. Agora, obviamente que nós não podemos exigir que as pessoas alterem a sua forma de ser. E especialmente agora, quando retomamos as lojas, não é? Quando Exatamente. pudermos fazer uma vida outra vez normal, possamos ter uma atitude e um comportamento diferente. Ou seja, ao olhar dizer assim, será que eu preciso disto? Será que isto é necessário? Então, se não é, eu estou bem como estou e com o que tenho. Esse tipo de atitude é aquilo que se exige, por exemplo, de um bom cristão e de um bom espírito, é claro. Exatamente. Ora, Ana, o site das edições El-Lil poderá encomendar diretamente. O problema aqui com a Maria Figueiredo foi precisamente esse, é que tentou encomendar lá e, pelos vistos, ainda não recepcionou nada. Pode ter havido algum problema, mas o site está a funcionar e está a funcionar bem. Como vos digo, se não conseguirem, poderão fazê-lo diretamente aqui, nós seremos apenas essa ponte, não é? Para que as coisas se possam resolver de uma outra forma, ou até podem visitar a página da ACHEV e contactarem alguém que vos possa dar essas informações que sejam necessárias. Portanto, Ana, o site das edições El-Lil, eu penso que no motor de busca do Google aparece logo, não? Sim. Edições El-Lil, assim conforme está escrito, ou porque é a única. Ou então no site da ACHEV também tem a parte da livraria. Para terminar, dizia ainda, ou comenta Kardec, que há um lugar para toda a gente ao sol, mas com a condição de que cada um tome o seu lugar e não o lugar do outro. Não é assim? Diz tudo. Eu acho que rematamos com o que diz Allan Kardec, porque o que quer dizer é que a nossa Terra, que estamos a viver momentos complicados, a nossa Terra está a pedir-nos sensatez, está a pedir que todos, não é só os governos, os Estados, não é só aqueles que comandam, somos todos nós, cada um indivíduo em sua casa, consumir menos água, não estar horas debaixo do duche. Porquê? Porque a Terra tem tudo para todos. Os espíritos fartaram-se de dizer, temos tudo para que ninguém passe fome. Infelizmente, metade do mundo está a morrer à fome. Infelizmente, grande parte da humanidade está a passar por momentos difíceis, de maus tempos, de temporais, tudo provocado pelo nosso descuido, não é? Então, é chegado o momento de nós dizermos assim, vamos pensar que se o sol é para todos, e todos nós temos direito ao nosso lugar, temos que fazer por isso. E fazer por isso é agir hoje, no nosso dia-a-dia. Começar a educar os nossos filhos para consumir água só, aquilo que é essencial, para não usar, por exemplo, plásticos e outras coisas que sabemos que prejudicam o ambiente. Enfim, todos nós sabemos, quanto mais sapatos comprarmos, mais lixo nós fazemos, não é? E o planeta está a abarrotar de lixo, mas o planeta é lindíssimo, temos oceanos, temos árvores, florestas, como não vemos em nenhum do nosso planeta do sistema solar. Portanto, cuidemos dele. É essa a mensagem de hoje. Não há nada como vir como homem, porque não precisa de tantos sapatos. Não é? Isso é uma característica que realmente é mais... Nós mulheres somos mais, consumimos mais, mas se calhar consumimos em compras com menos gastos, seja como for. Mas também podias ter respondido assim, agora brincando um bocadinho. Mas tu hoje vens como homem e na próxima vida podes vir como mulher. Portanto, é um bocado isso. Estamos sempre a aprender. Exatamente. É sempre um prazer estar com vocês. E é um prazer enorme para nós fazermos este programa e levarmos esse conhecimento e nós próprios aprendermos também. Eu digo-vos, aliás, é o que eu tenho dito à Regina desde o início do programa, desde que começámos a fazer,
Eu aprendi tanto, mas tanto, e se calhar, não que não tenha ouvido todos estes ensinamentos que felizmente o meu pai fez questão de nos transmitir sempre. Mas se calhar, se não formos nós a falar, as coisas entram muitas vezes a 100 e saem a 200, como o povo diz, e com razão, não é? Como esta história do consumismo. Não, isto passa porque eu qualquer dia deixo, e não. E a gente ouve neste tipo de vício e noutros, mas na realidade não queremos é saber, porque o foco é exclusivamente, muitas vezes, aliás, eu diria quase na totalidade das vezes, o nosso egoísmo puro a funcionar. E assim chegamos ao fim de mais um programa. Boa noite para todos. Na próxima semana estaremos aqui. Haverá uma quarta-feira que não faremos o programa porque também estaremos de férias, que é na semana de 15 a 22, salvo erro, não é? Mas para a semana estaremos cá para mais um Acontece no Centro Espírita. Muito obrigado por ter estado aí. Foi um prazer. Até à próxima semana. Muito obrigado.